Tudo bom? Meu nome é Williams, estou pleiteando o cargo de professor desse concurso 2023 de Geografia, certo? E hoje nós trabalharemos com os educandos, na aula de hoje, sobre as formas de relevo. Seria uma aula para o 6º ano do ensino fundamental sobre as formas de relevo. Então, nós trabalharemos sobre as diversas formas de relevo. De início, perguntaria para os alunos o que eles entendem, o que eles sabem sobre as formas de relevo, quais as principais formas de relevo que eles passam no seu dia a dia, o que é o relevo, para que eles se expressem um pouco, digam qual que é o conhecimento que ele tem sobre as formas de relevo, certo? A princípio seria isso. Depois de já identificar algumas sugestões do que seriam as formas de relevo, vamos para a conceituação da forma de relevo. O que é um relevo? Essa é a primeira questão que nós temos que dar conta de responder, e quais as principais formas de relevo que nós temos. Então, o primeiro passo é identificar as formas de relevo, certo? Utilizaremos para isso o livro didático. Nós utilizamos aqui do projeto Araribá mais de Geografia, certo? Então, como eu já citei ele também no plano de aula, certo? Nós trabalharíamos com o livro didático, juntamente com as explicações do professor. Então, o primeiro passo é conceitualizar o que é relevo. Então, relevo são as formas da superfície terrestre. Então, é tudo aquilo que nós conseguimos visualizar de superfície terrestre, que ela se apresenta na litosfera, havendo alturas variáveis. Então, os primeiros tipos é identificar quais são elas. Então, nós temos como as principais formas de relevo montanhas, planaltos, planícies e as depressões. Então, essas são as 4 principais formas de relevo. E o que ela vai variar de uma para outra? Qual que é a principal característica das suas diferenças? A altitude. Então, agora nós vamos conceitualizar o que é cada uma delas. A primeira, montanha. O que seria uma montanha? Para que eles tivessem a visão, identificassem uma montanha, certo? A princípio era conceitualizar o que é a descrição utilizando o livro. Então, para a montanha ficaria a seguinte descrição: são formas de relevo que apresentam a maior altitude, a maior altura em relação ao nível do mar. Essa é a primeira conceitualização que nós poderíamos fazer. Junto com isso, nós temos também a cadeia de montanhas, certo? Que essa cadeia de montanhas tem o nome de cordilheira. Então, essa daqui seria a montanha. É a única que não apresenta no nosso país, no Brasil. É um fato interessante que eles deveriam ter já o conhecimento para que não respondesse as questões erradas mais à frente, falando que no Brasil tem montanha. No Brasil não apresenta montanha, só apenas planaltos, planícies e depressões. Então, o próximo passo, como já foi citado, sobre a altitude, a altura das formas de relevo. Então, a altura das formas de relevo, a altitude, medidas em relação ao nível do mar. Então, nós temos o nível do mar, marco zero, e quanto mais subimos, mais alto ficamos, né? Subimos na forma de relevo, planaltos, planícies, depressões. Em relação ao nível do mar, é a altitude, certo? A altitude de uma montanha para cima de 3.000 metros de altura em relação ao nível do mar.
Aí nós temos os planaltos, que é outras formas de relevo, que nós podemos também citar, que são formas de relevo de 300 metros de altura até 3.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Essas formas são irregulares, certo? Elas podem variar de morros, chapadas, serras, certo? Então ela não tem um único tipo de forma de relevo dentro do planalto. Nós temos também a planície. Na planície elas são formas de relevo mais baixas, que vão de 0 até 300 metros, certo? Então essas são as planícies. As planícies nós podemos citar as planícies costeiras, as planícies litorâneas. Elas estão localizadas no litoral, próximo do mar, e recebem os sedimentos, certo? A deposição de sedimentos. Sedimentos são restos, certo? De superfícies de terra que são depositados nessas áreas de planícies. Temos planícies também no interior do continente. Um dos exemplos é a planície do Pantanal. Outra forma de relevo que nós também podemos citar aqui, vamos destacar, é a depressão. A depressão é uma forma de relevo em relação ao seu redor mais baixa. Então nós temos a forma de relevo em volta mais alta e no meio ela é a mais baixa. A mais baixa é a chamada de uma depressão. Para fixar esse conteúdo aqui, a proposta de atividade que eu citei lá no plano de aula seria pegar uma folha de sulfite, repartir ela assim, ó, ela no meio. Nós faremos uma espécie de um livrinho com os educandos. Na primeira parte aqui, ele utilizaria a montanha, faria um desenho de uma montanha e colocava a descrição embaixo do que é uma montanha, certo? Com as suas próprias palavras. Depois nós temos aqui, no segundo lado, nós colocaríamos o planalto, ele faria um desenho de um planalto, de uma serra, de um morro, de uma chapada, e colocaria a descrição, como já tinha citado. Ele poderia utilizar também a unidade como base. Ou outra, terceira parte aqui, nós temos a planície, também é um desenho de uma planície, também citando as principais características da planície. E por último, a depressão. Nessa última parte da folhinha de sulfite, colocaria o nome, entregava bem feitinho, com margem desenhada e com a descrição embaixo. Nessa atividade seria avaliado o que ele conseguiu entender da aula, certo? Das formas de relevo e as características das formas de relevo. Posteriormente a essa atividade, nós também faremos uma outra, que seria uma maquete com auxílio do isopor, com auxílio da argila, do tinta guache. Faria uma maquete só para título de conhecimento dos alunos. Pegaria já a argila aqui, estou vendo na minha mão aqui, vocês estão vendo na minha mão, com alturas diferentes. Ó. Esse aqui seria uma montanha, essa aqui seria um planalto, uma serra, certo? Aqui nós temos um morro com a forma arredondada. Aqui nós temos uma chapada. Note que sempre menor de altitude em relação à montanha. Aqui nós temos a planície, ó, bem mais baixa, não tem uma altura tão elevada. Aqui nós teremos a depressão, ó, que seria essa parte de um buraco no meio aqui, ó. É a área mais baixa aqui ao seu redor. Dessa forma aqui, em grupo, cada um juntaria uns 3 ou 4 alunos, né? Fariam os grupos e fariam uma maquete e apresentaria para a turma. Cada um fazendo a sua parte da sua maquete e apresentando. Dessa forma, fixaria o conteúdo. Era a proposta de atividade prática para fixar o conteúdo com os variados tipos de formas de relevo. Dessa forma, ele tiraria a parte da prática, da teoria, descrição, e traria para a aula expositiva, fixada no desenvolver algo, né? Fazer a maquete. Então, uma aula prática. Dessa forma, ele solucionava todas as suas dúvidas
E a forma de avaliação desse conteúdo seria através da folhinha de sulfite, com os desenhos e com a maquete de como fazer a maquete, de como elaborar a atividade, certo? Essa seria a aula de formas de relevo do 6º ano do ensino fundamental de Geografia, proposta